Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos juntos novamente para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Venha adorar conosco. Vamos iniciar com uma oração. Vou pedir para o Bruno estar orando para a gente para iniciar o nosso culto. Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia estar na tua casa, ó Pai, prestando culto a ti, Senhor. Te pedimos perdão por nossos pecados, por nossas falhas, e que possamos agora nos conectar ao Senhor, estar realmente, ó Pai, com o intuito de louvar e engrandecer o seu santo nome, ó Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Tudo isso fazemos em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como é bom louvar o nosso Deus. Venha louvar conosco o poder do teu amor.
Obrigado, Pai, porque o Senhor nos perdoa, Deus, de tantas coisas, Pai. Mesmo assim, o Senhor usa esses pecadores para louvar e bendizer o seu santo nome. Te agradecemos, Pai, por cada vida aqui presente, por cada vida que está assistindo a esse culto, Deus. Esteja nesse momento abraçando essas pessoas, independente do que elas estejam passando, Pai. E mostre que sem o Senhor não somos nada, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará pelo teu povo. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Venha louvar o Senhor conosco. A casa é sua. Bateu na minha porta.
Boa noite, irmãos. Hoje à noite vamos considerar mais uma oportunidade de imitar Jesus Cristo. O nome desta pregação é Acolhei-vos uns aos outros. E deixe-me começar com uma ilustração. Eu sirvo numa diretoria de uma escola cristã de estudo fundamental e média. Pelos 50 anos de existência, o regimento interno da escola proibiu que os professores da escola bebessem álcool, mas através dos anos a diretoria mudou-se de ser predominantemente batista para incluir outras denominações, mas sempre permitindo somente evangélicos para servir na diretoria. Chegou o dia que tivemos uma conversa sobre uma modificação do estatuto ou do regimento interno para permitir que os professores dos nossos alunos bebessem álcool. Os que estavam a favor desta mudança destacaram que o hábito de beber não é proibido expressamente nas Escrituras. Assim, é uma questão de liberdade. Naquele ponto, me expressei, minha opinião, dizendo que, mesmo sendo permitido de adultos, não seria bom expor nossos alunos a esses hábitos de beber e fumar na parte dos seus professores. De repente, eles explodiram. Eles não devem fumar. Isso é contra a Bíblia. Achei muito engraçado que eles poderiam condenar o fumo sem proibição bíblica, mas não a bebida. Isto mostra que temos nossas várias opiniões sobre as questões debatíveis em nossas vidas. Para alguns é ilícito, mergulhar no mar com grupos mistos de homem e mulher, moço e moça. Outros acham que não devemos comer na igreja. Ainda outros negam a possibilidade de tocar bateria na igreja. Em muitos casos, aquele que tem posição diferente de nós é visto com maus olhos e não temos muita comunhão em Cristo com ele. Então a pergunta é, como podemos resolver estas diferenças sem mandar embora irmãos em Cristo? Nas Escrituras Sagradas, muitas vezes Jesus Cristo é mencionado como exemplo para o crente, a respeito das obras dele, dos pensamentos dele, ou de qualquer outra parte da vida do crente. E quando se pensa nisso, se percebe que Cristo é o melhor exemplo para nós, porque ele era sem pecado e sempre glorificava e agradava o Pai Celestial por suas obras e por seu comportamento aqui na terra. Sabemos que um dos maiores deveres do crente e um dos propósitos de Deus para nós é que sejamos como Cristo. Romanos 8, 29 diz o seguinte: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esta conformidade com Cristo não é um invento, mas é um processo em nossas vidas. E o processo não vai terminar até que Jesus volte para nós. 1 João 3,2 diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mas até que ele venha, devemos estudar a vida de Jesus e as instruções da palavra de Deus para saber como devemos viver em conformidade com a imagem de Cristo. Em meus estudos na Bíblia, tenho descoberto certos trechos que tratam de Jesus como nosso exemplo, como nosso modelo. Eu penso que há uma frase em particular que merece nossa atenção a respeito disso, a frase "como também Jesus". Esta frase se acha na Bíblia em só 5 passagens. Uma delas se encontra em Romanos capítulo 15. Então vamos ler do versículo 1 a 7 do
Romanos 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos concede o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Meu desejo é de tratar 3 coisas hoje à noite. Primeiro, quero considerar o contexto desse trecho de Romanos e o problema na igreja em Roma entre cristãos que eram fortes e os que eram fracos. Eu quero explicar de uma maneira breve a situação para a qual essas palavras de Paulo, do capítulo 15, foram escritas. Em segundo lugar, vou tratar da maneira como Jesus nos acolheu. E em terceiro lugar, quero discutir a maneira como nós devemos acolher uns aos outros na igreja de Jesus Cristo. Assim, vamos começar pensando em como a igreja primitiva acolheu uns aos outros em Roma. A fim de explicar essa situação da igreja em Roma, é necessário voltar para trás um capítulo, para o início do capítulo 14. Deixe-me ler do versículo 1 a 3. Paulo diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Havia 2 grupos naquela igreja, os crentes fortes e os crentes fracos ou débeis. Vamos pensar nos fracos primeiro. Os que eram fracos não tinham mais pecado do que os outros, nem mais problemas doutrinários. O problema deles era a liberdade cristã, ou pelo menos a diferença entre eles e os fortes. Eles acreditavam que não podiam comer qualquer tipo de carne e que deviam celebrar alguns dias santos para agradar a Deus. Eles não acreditavam que essas coisas davam salvação, mas que eram coisas que o crente obediente faria. Agora, os crentes fortes acreditavam que poderiam comer carne e ainda ficar em obediência a Deus. É possível que os fracos fossem os judeus e os fortes fossem os gentios, que faziam a maioria da igreja em Roma. E possivelmente a questão de carne era baseada nos sacrifícios dentro da cidade. Porque houve templos, para os deuses, os muitos deuses gregos, e às vezes a carne sacrificada aos deuses foi vendida no mercado. Então comer carne para o fraco era ilícito. Mas para o forte, ele sabia que esta carne não tem poder sobre mim, eu posso comer e não estou pecando. Parece que Paulo concordou com o grupo mais forte, porque no versículo 1 ele chama as coisas assim, opiniões. Quer dizer, coisas disputáveis e nada mais. Ele não diz que são questões de teologia que devem ser resolvidas. Isso significa que regras, tratando de coisas como comidas ou feriados religiosos, não devem controlar a vida do crente. Mas a Igreja de Cristo tem outra obrigação maior do que a observância correta de coisas disputáveis.
temos a harmonia para manter. A igreja é obrigada a acolher o crente que quer praticar essas observâncias estritamente e aquela pessoa mais forte não pode criticá-lo. E o crente que é acolhido, assim não tem nenhuma razão para condenar os que não praticam as mesmas coisas que ele pratica. Paulo diz que nós não devemos nos julgar uns aos outros a respeito de nenhuma opinião, porque só Deus tem direito de julgar. Neste mesmo capítulo 14, versículos 10 a 12, Paulo diz: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Ele está falando dos dois lados aqui. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. É Deus que vai nos julgar, não nossos irmãos. Só Deus tem qualificações para julgar certamente nesses itens de liberdade cristã, nessas coisas que não são essenciais na vida do crente. Isto é porque a Bíblia não as trata especificamente. A igreja aqui no Brasil, que tem problemas de rejeitar crentes por causa de diferenças no seu entendimento da liberdade cristã. As questões que devemos manejar hoje são questões das preferências de música, por exemplo, batendo palmas na igreja. Algumas igrejas não fazem isso. Usando bateria. Igrejas que não permitem isso. Questões dos níveis de separação da igreja também estão em vigor. Será que eu posso ter comunhão com outro cristão que não se separa de uma terceira pessoa herética? Também temos questões de moda. Eu não estou falando aqui de modéstia, mas questões de fashion, né? A mulher que usa calça comprida, ou que usa maquiagem. Temos essas questões e outras que podem separar irmãos em Cristo. Estou pregando sobre este capítulo porque acredito que podemos aprender muito sobre o princípio de aceitar outros através do exemplo de Jesus. Agora vamos considerar o segundo ponto. Como Cristo nos acolheu. Acho que isso vai abrir nossos olhos. O que quer dizer a palavra acolher? Romanos 5:7, quando Paulo diz como Jesus nos acolheu. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Primeiramente, devemos entender bem o que significa a palavra acolher. É o ato de aceitar outra pessoa, outro irmão em Cristo, em comunhão consigo mesmo, sem reservas e sem dúvidas. Significa considerar alguém como parte do seu grupo. Na época de Jesus, a palavra foi usada, por exemplo, de soldados que eram recrutados para lutar no mesmo batalhão. Cada soldado colocava sua vida nas mãos dos outros soldados do batalhão. Eles acolhiam soldados novos para guerrear juntos. E assim estavam aceitando no seu grupo pessoas integrais, quer dizer, pessoas super importantes para manter a segurança de todos. Vamos pensar no uso da palavra na palavra de Deus no Novo Testamento. Temos em Filemão 15 a 17, só temos um capítulo em Filemão, né? Então, esses 3 versículos têm esta palavra acolher. Paulo pediu que Filemão, seu amigo em Colossos, permitisse que Onésimo, o escravo de Filemão, entrasse novamente em seu lar, o lar de Filemão, depois de fugir dele. Lembra que ele escapou como escravo, fugiu para Roma, onde ele encontrou Paulo, foi salvo e pelo constrangimento divino de Deus, ele voltou para seu mestre.
E Paulo enviou a carta para Filemão, junto com Onésimo. Então ele disse o seguinte, nos versículos 15 a 17. Pois acredito que ele, Onésimo, veio a ser afastado de ti, Filemão, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, acolhe-o, como se fosse a mim mesmo. Paulo usou a mesma palavra grega, que significa acolher ou receber, para persuadir Filemão para fazer de Onésimo uma parte íntima da família novamente. Temos Lucas, em Atos 18, usando esta palavra também. E realmente ele usa duas vezes com o mesmo significado. Vamos ver o primeiro texto. No capítulo 18, eu preguei sobre esta passagem há algumas semanas. Priscila e Áquila ouviram Apolo pregando com eloquência e tomaram-no consigo a fim de ajudá-lo a entender. Então, deixe-me ler versículo 26 de Atos 18. Ele, Apolo, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, quer dizer, acolheram Apolo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, eles acolheram Apolo, mas para discipulá-lo, para ajudá-lo a entender a teologia correta, porque Apolo só conhecia o batismo de João. Ele não sabia da crucificação e ressurreição de Cristo. Continuando, também no livro de Atos, no capítulo 28, depois do naufrágio do navio de Paulo, no caminho para Roma, Lucas, que estava com ele, diz que os habitantes na ilha de Malta, ou Melita, acho que é chamado, eles trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eles acolheram estes viajantes em apuros, eles estavam sofrendo e o povo da ilha acolheram os prisioneiros e os outros viajantes deste navio. Então, podemos ver com esses exemplos que esta palavra sempre significa receber alguém de maneira mais íntima, sem criticar ou julgar, é de recebê-lo como ele é. Consequentemente, como Jesus nos acolheu, até este ponto, podemos concluir o seguinte, pensando nesses exemplos. Jesus nos acolheu como o capitão recebe os soldados para lutarem juntos no seu exército. Jesus nos acolheu como um mestre de casa recebe um membro íntimo da família. Jesus nos acolhe como um discípulo de Jesus recebe quem precisa ser corrigido pelo amigo chegado, como no caso de Apolo, sendo corrigido por Priscila e Áquila. E Jesus nos acolhe como um hospedeiro recebe aqueles viajantes que estão com fome e com frio na ilha de Melita. De todas essas maneiras, Cristo nos recebeu, mas há mais significado na palavra através do Novo Testamento. Quando viemos a Cristo para receber perdão dos nossos pecados e a vida eterna, Jesus nos acolheu sem hesitar. Ele não insistiu em nossa perfeição antes que ele nos acolhesse. Olha Romanos 5:8, uma passagem super preciosa. Mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está entendendo? Nossa situação diante de Cristo como pecadores, com pecados não perdoados, não interrompeu ou impediu que Ele nos acolhesse por causa
do teu grande amor para conosco. Ele nos acolheu para que pudéssemos ser salvos. Então, ele nos acolheu como nós éramos. De verdade, nunca teríamos sido acolhidos por Cristo se ele tivesse requerido nossa perfeição antes de podermos ser recebidos. Mas Jesus nos recebeu, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz muito sobre nosso estado perante Deus antes de sermos convertidos. Podemos pensar em Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1. Homem sem Cristo, e olhe o que Cristo fez por ele. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Ele matou cristãos em Jerusalém e foi para Damasco para fazer a mesma coisa. Mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quase podemos ouvir ecos de Romanos 5:8. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz, Cristo me acolheu, mesmo sendo blasfemo, perseguidor e insolente. Ele recebeu o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo, por causa do grande amor de Deus. Devemos entender que antes da nossa conversão, não havia nada em nós que obrigasse Deus a nos acolher. Apesar disso, Jesus nos recebeu. Ele só requeria de nós uma confiança nele, uma fé nele, nada mais. Nenhuma obra, nenhum rito, nenhuma oferta. Ele nos recebeu como nós éramos. Esta é uma das maneiras como Jesus nos acolheu. Então, olhe como Jesus nos acolheu em Romanos 15:7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Primeiramente, Jesus glorifica ao Pai, porque ele está formando um corpo de Cristo de muitos grupos diferentes. Temos judeus, gentios, temos ricos, pobres, homens, mulheres, escravos, livres, e são feitos num só grupo em Jesus, a Igreja de Cristo. Todas essas pessoas combinadas, porque Cristo nos acolheu. Apocalipse 7:9-12 mostra esta situação nos céus, nos últimos dias. Como vamos ter realmente pessoas de todas as línguas e nações e tribos juntos para a glória do Senhor. João diz, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro Cristo, vestidos de vestiduras brancas, porque somos limpos, sem pecado por causa dele, com palmas nas mãos adorando ele, e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É isto que glorifica ao Senhor. Todas as nações e povos e tribos, línguas, combinados
num grupo chamado o Corpo de Cristo. Por quê? Porque Cristo nos acolheu. Este é o acolhimento de Cristo. Uma diversidade de pessoas. E a única coisa que nos reúne é o fato que acreditamos em Cristo para a salvação. Que nossa fé foi contada como justiça, fomos justificados e pela bondade e graça do Senhor, nossos pecados foram tirados. Senhor glorificado, num grupo diverso, acolhido por Cristo. Agora, todos esses grupos têm suas próprias convicções sobre a liderança cristã. Mas eles ainda formam um grupo único. Para fazer de tantos grupos diferentes e às vezes contrários, um só grupo de pessoas que trabalham uns com os outros. Este é um milagre. É a força de Deus que faz isso. E só o poder de Deus pode realizar esta obra. Quando Jesus nos recebe, Deus é glorificado, porque a Igreja de Cristo pode louvar a Deus em harmonia, a uma só voz. Romanos 15, 5 e 6, deixe-me repetir. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes eu destaco, né, o gozo, o prazer de cantar na igreja juntos, de oferecer minha voz junto com as vozes de todo mundo, em harmonia ou em melodia, mas todos cantando para o mesmo Deus, todos oferecendo ações de graça, oferecendo nossas vidas para Ele. Por quê? Porque Ele nos colocou no mesmo grupo, mesmo sendo totalmente diferentes. Fazemos parte de um grupo e nossas vozes, então, vão unindo-se para mostrar a glória de Deus. Esta harmonia, para mim, é o ápice, realmente, do corpo de Cristo. A evidência que somos um em Cristo. Por fim, então, como devemos acolher nossos irmãos em Cristo? Tendo visto, né, como Cristo nos acolheu e tendo visto também a situação em Roma, muitos anos atrás, com fracos e fortes, como devemos acolher nossos irmãos em Cristo? Nossas igrejas hoje estão gastando muito tempo e esforço para discutir e classificar para todo mundo na igreja as menores questões de comportamento cristão e para indicar aquelas coisas que são boas e as coisas que não são boas. Estamos formulando nosso código de liberdade cristã. E quando alguém tem ideias diferentes de nós, rejeitamos não só as ideias dele, mas ele mesmo. Olha, isso não é típico em todas as igrejas. Graças a Deus, eu não me sinto este espírito em nossa igreja. Pode existir. Eu não conheço o coração de todos. Mas, pelo menos, eu não vejo grandes batalhas sobre as questões da liberdade cristã. Mas, por isso, temos de olhar para esta passagem, para evitar essas batalhas no futuro, para perceber como devemos acolher os irmãos. Então, esse trecho de Romanos mostra a importância da unidade do corpo de Cristo aos olhos não só do mundo, a unidade do corpo de Cristo aos olhos de Deus. Quando um irmão tem convicções diferentes de nós, nas áreas de música, nas áreas da moda, ou outras áreas, nas coisas que não são doutrinárias, a Bíblia diz que devemos acolhê-los em nossa comunhão, sem discriminar, sem criticar. Agora, isso não significa que a pessoa que não concorda com a constituição da nossa igreja pode se tornar membro conosco, pois temos certos pontos de ordem.
nem significa que aquele crente com as ideias mais radicais sobre a música deve se tornar líder do louvor da igreja. Mas a Bíblia não dá nenhuma razão para a igreja rejeitar qualquer crente que tem diferenças só na área da liberdade cristã. De verdade, a igreja que rejeita aquele crente só por causa do nível de sua liberdade está impedindo a vontade de Deus, porque aquela igreja não está mostrando a harmonia e a glória de Deus para o mundo. Quero chegar ao fim desta pregação dando duas ilustrações sobre o acolhimento de irmãos uns aos outros. E deixe-me lembrar os irmãos que nossa igreja tem sua posição em certas áreas já determinada para estabelecer um ponto de ordem. Então, por isso, a questão do estatuto e do regimento interno é super importante. Não devemos violar estas regras gerais que a igreja estabeleceu para manter realmente uma posição única nessas áreas. E não é que vamos determinar todo itemzinho, né, da liberdade cristã, mas pelo menos em certas áreas a igreja já se posicionou. Então, o que é importante é que entendamos que não podemos aceitar qualquer membro, mas podemos ter comunhão com outros cristãos que não têm a mesma convicção em todas as áreas conosco. Deixe-me dar essas duas ilustrações no final aqui. Alguns anos atrás, a Meide e eu estávamos levantando sustento e visitamos um pastor de uma igreja batista no estado de Indiana. Durante minha visita, nós estávamos procurando a igreja e percebemos que passamos em frente de 2 ou 3 igrejas, né? Mas não era a igreja dele, e todas igrejas batistas. Eu até cheguei a perguntar a ele sobre isso. Ele disse, olha, essas igrejas são quase idênticas quanto à doutrina, né? Mas, infelizmente, não concordaram nas questões da liberdade cristã e nas personalidades. Agora, 4 igrejas batistas na mesma cidade não parece muita coisa, porque aqui em São Paulo temos 50 igrejas, né? Só do nosso grupo pequeno de batistas. Mas esta cidade indiana não era cidade, era vila, de 4.000 pessoas, com 4 igrejas batistas. Isso é muito triste. E qual é a impressão dessa cidade, desta vila, sobre o Evangelho, se o Evangelho vai dividindo igrejas assim? 4 igrejas saindo de uma só igreja, a original, que gerou mais 3 igrejas, e todas igrejas pequenas. Não é que eles estavam plantando igrejas intencionalmente. Infelizmente, era uma questão de liberdade cristã. Outra ilustração. Uns 50 anos atrás, eu li um livro chamado Saindo do Salteiro, aquele negócio que tem sal, né? E entrando no mundo, né? Out of the Salt Shaker and Into the World é o nome do livro. É difícil traduzir isso. Mas esse livro tratou da questão de evangelismo e como podemos nos relacionar com pessoas que precisam do Evangelho e como podemos apresentar para o mundo nossa união em Cristo. Um bom livro. O livro saiu justamente na época quando no litoral oeste havia um grupo chamado os hippies, nos Estados Unidos. Esses hippies eram pessoas que não gostavam de se conformar com o resto do mundo. Eles não tomavam banho, porque o resto do mundo tomava banho. Eles não trabalhavam, porque o resto do mundo trabalhava. Eles não usavam, né, sapato, porque o resto do mundo usava sapato. Mas de vez em quando um hippie se convertia. No estado de Oregon, aquele estado agora que está cheio de protestos, havia um estudante na universidade chamado Bill. Ele tinha muitos dos valores dos hippies.
O cabelo dele sempre estava em desordem, sempre usava uma calça jeans muito velha, e ele nunca usava sapato. Mas o Bill se converteu e foi convidado para assistir os cultos numa igreja da classe alta, lá na mesma cidade. O Bill nunca tinha assistido os cultos de nenhuma igreja, mas num domingo ele decidiu ir àquela igreja. Quando chegou na igreja, o cabelo dele estava em desordem. Ele estava usando uma calça jeans muito velha, e como era o seu jeito, naquele dia ele estava sem sapato. O Bill foi para a frente da igreja, procurando um banco. Mas a igreja estava cheia naquele domingo e ele chegou na frente sem achar espaço nos bancos. Então, ele se sentou na frente no chão, com pernas cruzadas no chão. Quando isto aconteceu, todo mundo na igreja começou a falar uns com os outros sobre o Bill. Imagino que alguns membros ficassem perturbados com o hippie e outros tivessem simpatia por ele. Mas logo um membro velho, de cabelo branco, usando um terno caro, realmente um dos diáconos, começou a andar para a frente onde estava o Bill no chão. Imediatamente a igreja inteira ficou em silêncio. Alguns estavam pensando que o Bill tinha entrado na igreja errada e logo ele iria ser levado para fora da igreja. Mas quando o velho chegou perto do Bill, ele, com muito esforço e incômodo, se sentou junto ao Bill no chão. E os dois ficaram lá e louvaram a Deus juntos durante o culto inteiro. Havia dois crentes naquele chão que tinham preferências de vida bem diferentes. Mas eles podiam glorificar a Deus a uma voz, em harmonia, apesar dessas diferenças. Aquele crente velho, ele entendeu bem Romanos 14 e 15. E todos os crentes lá naquela igreja aprenderam alguma coisa sobre o amor de Cristo. Acolhei-vos uns aos outros, como também Jesus nos acolheu, para a glória de Deus. Assim eu volto para a minha pergunta do início. Como podemos resolver essas diferenças em nossa visão da liberdade cristã sem mandar embora irmãos em Cristo? Deixe-me dar algumas orientações práticas. Número 1. Devemos conhecer as Escrituras para verificar que a Bíblia não fala expressamente sobre uma questão. E se a Bíblia realmente fica em silêncio sobre um assunto, não devemos torcer a Bíblia para tentar achar argumentos em nosso favor. Devemos admitir que tal coisa é disputável. O Senhor não vai galardoar os esforços daquele irmão que interprete erradamente a palavra dele. Número 2. No caso de uma questão verdadeiramente debatível, devemos conhecer o estatuto, regimento interno da nossa igreja. Às vezes a igreja faz um pronunciamento contra um hábito debatível, porque a igreja como um todo quer adotar certos limites no seu comportamento e certo limite na sua liberdade. Isso não define esse comportamento como bíblico em distinção com qualquer outro comportamento, mas mostra que o membro da nossa igreja está abrindo mão da sua expressão de liberdade naquela área. E não vamos definir todas as áreas, e irmãos, a igreja pode modificar seu regimento interno, se a igreja quiser. Número 3. Em toda situação que envolve diferenças entre irmãos nessas questões debatíveis, devemos lembrar que temos uma obrigação diante do Senhor de mostrar harmonia e unidade com os irmãos que não seguem exatamente o mesmo caminho como nós na vida cristã. Devemos evitar totalmente a tendência do mais conservador de condenar aquele que mostra mais liberdade, ou do irmão mais aberto desprezando o irmão mais conservador. Realmente, o texto de Paulo mostra que esta é a tendência, né?
o mais conservador, ele quer condenar a pessoa com mais liberdade, e a pessoa com mais liberdade quer desprezar o mais conservador. Devemos evitar isso, pois assim não estamos mostrando as qualidades do nosso Salvador, todo acolhedor ao mundo perdido. O mundo perdido tem que ver este Cristo que acolhe. Eu quero encorajá-los hoje a acolher uns aos outros da mesma maneira como Jesus nos acolheu. Ele não insistiu que você tivesse a mesma perfeição dele para que ele pudesse acolhê-lo. Jesus sabe que daqui a pouco, na vida que vem, você não vai ter mais pecado. Mas até lá, Jesus está mostrando o amor divino para você. Ele quer que você mostre o mesmo amor para os outros crentes, como também Jesus nos mostrou. Somente desta maneira, Deus pode ser glorificado pelos crentes que são bem diferentes, mas que louvam a Ele com uma só voz. Digno é o Cordeiro, venha louvar ao Senhor conosco.
criação. Uma criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Pai, obrigado, Deus, porque podemos adorar livres, Pai. Somos livres de adorar o Teu santo nome. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes nos desesperamos, ficamos desesperados, Pai, com tantas coisas pequenas, Deus, diante de coisas tão grandes que o Senhor passou por nós. Nós entregamos em Suas mãos, Pai, e nos perdoemos. Que a gente possa viver essas músicas, Pai, e louvar a Teu santo nome independente das circunstâncias. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. É que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que bom, amados irmãos, estarmos cultuando a Deus e agora temos, pela graça de Deus, tido a oportunidade, tido a liberdade de estar se reunindo aqui no seminário para adorar a Deus juntos, claro, com todos os protocolos, todos os cuidados, né? Álcool em gel, né? Medidor de febre, tapete higiênico, máscara. Então tudo isso, cada vez mais seremos criteriosos com isso, ok? Então se caso você tem vindo e quer vir para os cultos presenciais, nós seremos bem criteriosos, não podemos baixar a guarda, teremos que sempre estar lutando contra essa situação, lutando contra o vírus, ok? Então esses cuidados nós precisamos ter. E outro detalhe, se você tem sido fiel, tem adorado ao Senhor com seus dízimos e ofertas, por favor, continue fazendo de uma forma online, transferência direto para a conta da igreja, tá certo? Mesmo que você possa vir aqui à igreja, não traga seus dízimos e ofertas, não estamos motivando isso. Continue transferindo se você pode, tá bom? Então que Deus assim nos abençoe e continue nos guardando e que nos dê uma excelente semana com a bênção dele. Deus abençoe, amados. Bom, irmãos, vamos terminar nosso culto em oração. Pai, nós te agradecemos por textos como Romanos 14 e 15. Obrigado pela mensagem do Senhor, Pai, pela boca do apóstolo Paulo, mostrando que devemos acolher os irmãos como o Senhor nos acolheu. Que possamos evitar, Pai, esta tendência de condenar aquela pessoa mais aberta, Pai, em certas áreas do que nós. E aquela tendência de desprezar aquela pessoa que tem padrões mais conservadores do que nós. Pai, queremos também evitar aquele pecado de levar o irmão mais fraco, mais inseguro na questão de liberdade para o pecado. Ajuda-nos, Pai, a não fazer isso através do nosso comportamento. Pai, eu peço que o Senhor possa ser glorificado através da Igreja Batista Vida Nova em Jabaquara. Que nossa igreja seja um modelo, Pai, não só de acolhimento, mas de harmonia, de unidade, de pessoas a uma só voz, glorificando o Senhor. E obrigado, Pai, pelo privilégio de fazer isso, mesmo com irmãos diversos, Pai, irmãos de preferências e posições diferentes, mas que todos nós, Pai, temos realmente este elo, este vínculo no Senhor Jesus Cristo. Obrigado por isto, pelo privilégio de experimentar isso em nossas vidas, que possamos modelar o Teu Filho Jesus Cristo nisto, de acolher uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite.